Olá, bom dia. Bom dia. Esperar as pessoas, né, chegarem para eu compartilhar minha aula. Todo mundo está me escutando? Bom dia, Júlia. Acho que eu vou desligar essa luz aqui. Deixa eu ver. Acho que é melhor. Bom dia, Ana Clara. E aí? Vou ver se vai dar tudo certo hoje, né? Hoje eu quero finalizar o sistema respiratório e quero também começar o sistema cardiovascular, tá? Então vamos lá, certo? Falta 2 minutos para começar, tá? Eu compartilho. Esperar então 2 minutos, 1 minuto. E aí tem aquela questão, né? Se acabar fora do horário, aí a gente volta. Acho que dessa vez vai dar certo. Porque eu reformatei o meu computador, porque eu acho que deu algum problema. Baixei alguma coisa errada aí que não sei o que deu. O Célio tá mandando uma mensagem. Mandou um áudio. Tá, depois eu vejo. Bem, então vamos lá, pessoal. Então, compartilhando aqui, vou voltar lá no sistema respiratório. Tá? Qualquer dúvida, você pergunte, tá? Pode ligar o seu áudio e perguntar, pode ser pelo chat, se você achar que é mais confortável, tá? Mas eu prefiro o áudio, tá? Eu prefiro que você abra o áudio e fale. Mais interessante para mim. Então vamos lá. Olha, então na aula passada eu falei para você que tem os órgãos, né, do sistema respiratório, que são as fossas nasais, a faringe, a laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e os alvéolos. E tem a musculatura que está relacionada com a respiração, que é o diafragma e os músculos intercostais, né? E aí, eu falei para você que tem 2 movimentos que o sistema respiratório faz, que é a inspiração e a expiração. A inspiração é a entrada de ar. Então, para entrar o ar, você vai ter o seu diafragma contraindo para baixo. Então, ele contrai para baixo, amplia a caixa torácica e aí a pressão interna ela é menor que a pressão atmosférica, então o ar ele entra, né? Então, lembrando que olha, o diafragma contrai para baixo, os músculos intercostais contraem para cima, a pressão então fica maior, a caixa torácica, a pressão interna é menor, então o ar ele entra, né? E o ar também ele pode sair, ele vai sair, mas a questão dele sair é o movimento da expiração,
Pode perguntar. É pergunta? Vamos lá. Então, quando vai sair o ar, então ele vai ter o relaxamento do diafragma. Então, o diafragma relaxa, ele sobe, diminui a caixa torácica e aí o ar sai, tá? Porque aí, quando o diafragma sobe, ele aperta a caixa torácica. Então, aí sai o ar. Bem, aqui é a hematose. A hematose é a troca gasosa, né? Que eu te falei também, que é a troca gasosa. Entra oxigênio, sai gás carbônico, é por difusão, né? Dentro do alvéolo vai estar cheio de oxigênio. Esse oxigênio vai para o sangue está cheio de gás carbônico, o excesso de gás carbônico vai para dentro do alvéolo. Então, faz uma troca gasosa, que a gente chama de hematose, né? Bem, e aí eu passei, não sei se eu cheguei a passar esse vídeo para vocês. Vocês não escutam, né, o som. Não sei se tem como organizar isso aqui. Não sei se é isso, vamos ver se vai dar certo. Se vocês escutam o som... Coloque as suas duas mãos sobre o seu abdômen e respire. Repare o que se movimenta mais, o seu abdômen ou a sua região do tórax. Se o seu tórax estiver se movimentando mais do que o seu abdômen, cuidado, você não está respirando corretamente. Respira. Respira. A maioria das pessoas que a gente encontrou tem essa respiração mexida. Peraí, pessoal. Eu não consegui ver o chat aqui. Vocês conseguiram escutar o som? Sim, deu para escutar o som. Ah, obrigada. Então tá bom. Então vou voltar ele aqui, tá? Vamos lá. Atenção, não se distraia com nada a partir de agora. Coloque as suas duas mãos sobre o seu abdômen e respire. Repare o que se movimenta mais, o seu abdômen ou a sua região do tórax. Se o seu tórax estiver se movimentando mais do que o seu abdômen, cuidado, você não está respirando corretamente. Respira. Respira. A maioria das pessoas que a gente encontrou tem essa respiração mexendo os ombros. Se isso estiver gerando uma sensação de angústia, estiver gerando uma sensação de respiração curta, que parece que não chega no final, procure alguém que possa treinar você em uma respiração mais diafragmática. Diafragmática? Vamos entender isso direito. Para respirar, temos que contrair o diafragma, este músculo entre o abdômen e o tórax. Na respiração ideal, o diafragma se contrai totalmente, expande as paredes laterais do corpo e cria espaço para o ar entrar. Assim, o abdômen aumenta na inspiração e diminui na expiração. Na respiração ansiosa, o diafragma se contrai pouco e por isso entra menos ar nos pulmões. Para conseguir mais oxigênio, você tem que respirar mais vezes. A respiração fica rápida e curta e os ombros chegam a levantar. A medicina ocidental já aceita e até indica a respiração diafragmática no tratamento de vários problemas de saúde. Hipertensão, ansiedade, insônia, síndrome de pânico. Neste hospital da rede municipal em São Paulo, 2 vezes por semana, pacientes praticam a respiração diafragmática. Ivana tem síndrome do pânico. O primeiro resultado foi dormir, no primeiro dia. Você não dormia há quanto tempo? Há 2 meses. Dona Dice perdeu um filho no acidente com a Airbus da TAM. Assim, você fica sufocada, né? Você quer respirar, não consegue. Eu já estou conseguindo respirar melhor. Nós nascemos respirando corretamente. É só observar o movimento do abdômen dos bebês. Nós vamos crescendo e com o estresse do dia a dia, passamos a respirar de maneira mais ansiosa, sem perceber. Sabe o que é respirar corretamente?
Eu creio que seja como eu respiro agora. Será? Vamos ao teste. Respire 2 vezes, um pouquinho mais fundo. Uma vez, isso, tá bom. Só mais uma. É uma respiração mais alta, mais torácica que ele está fazendo. Característico de uma pessoa que pode estar realmente mais ansiosa mesmo. O especialista em ansiedade ensina a técnica para ele. Aprenda junto. Uma mão nessa região, isso. A outra no final desse osso que é o externo, aqui no começo da barriga, coloca aqui. E agora tentar respirar de forma que essa mão mexa muito pouco ou não mexa, que essa região onde está essa mão mexa mais. Não precisa respirar mais rápido e nem mais profundo. Uma movimentação está parando aqui, está começando a aumentar aqui. A respiração flui mais facilmente. Veja o que aconteceu durante o treinamento do guarda de trânsito. Ele ouviu a sirene e saiu rápido para liberar o trânsito. Momentos de estresse como esse que aconteceu com o guarda aparecem na vida de todos nós. O importante é saber virar o jogo, identificar a respiração torácica e revertê-la para a respiração diafragmática em qualquer momento da sua vida. No nosso site você aprende mais técnicas de respiração diafragmática da medicina chinesa e do budismo. Bem, pessoal, então, por que eu passei esse vídeo, né? Para mostrar que a respiração é uma coisa que inata, né? A pessoa ela já nasce sabendo respirar, né? Só que com o passar do tempo e com os acontecimentos que vão surgindo na vida, a pessoa começa a respirar de forma errada, né? Essa questão de forma errada é porque ela não respira com o abdômen, quer dizer, ela não utiliza o diafragma como deve ser utilizado. Então, se a pessoa está ansiosa, as respirações vão ser mais rápidas, né? Por isso que quando a pessoa está com adrenalina muito alta no corpo, ela nem respira, ela para de respirar, ou então ela dá falta de ar. Às vezes a pessoa está com muito ódio da outra, quer bater na outra, ela para de respirar de forma correta mesmo, e aí tem gente que fala assim, ó, calma, respira. É porque tem essa questão da respiração não está sendo correta, porque tem que utilizar totalmente o diafragma para você encher totalmente seu pulmão de ar e ter a troca gasosa, tá? Então, eu estou te mostrando isso porque é uma coisa normal, uma coisa muito comum hoje, a gente não dá conta de respirar de forma correta. E outra coisa, nossa respiração ela é controlada pelo sistema nervoso. Ela é controlada pelo sistema nervoso. E só que assim, a gente pode controlar ela até certo momento, até certo ponto, porque nós temos os músculos intercostais, que eles têm parte músculo liso e parte músculo estriado cardíaco. Então, tem como você controlar a respiração, porque tem um músculo estriado cardíaco, esquelético, né? Então, é o músculo liso e o músculo estriado esquelético. Então, como você pode controlar essa musculatura. O diafragma também, ele é um misto de músculo liso com músculo estriado esquelético. Então, tem como você controlar até certo ponto. Porque quem controla realmente a respiração é o bulbo, que faz parte do sistema nervoso central, né? E aí, ele vai ter aqui, ó, ele tem a região, o que acontece? Ele tem aqui uma região, essa parte fica na parte interna do cérebro, tá? Na verdade é o seguinte, o nosso sistema nervoso ele é composto por cérebro, aí atrás do cérebro tem o cerebelo, no meio passa o tronco cefálico. O tronco cefálico, o final dele é o bulbo, que é onde conecta a medula espinhal. Então, o bulbo, ele faz 3 funções básicas, que é o controle da respiração, ele controla o batimento cardíaco e ele controla a deglutição. Deglutição é você engolir o alimento. Então, depende do bulbo, tá? Então, não é só porque você quer engolir, né? Você quer engolir, só que aí quem faz todo o relaxamento da faringe, que é da garganta, e tampa a parte das fossas nasais, é o bulbo, tá? E aí, o que acontece? Ele vai mandar impulso nervoso para o diafragma e para os músculos intercostais toda vez que alterar o pH sanguíneo. Quer dizer, toda hora tem alteração do pH sanguíneo. Como assim? Porque o gás carbônico sai das células, falo dos tecidos, né, das células dos tecidos, e vão para as hemácias. Lá na hemácia tem água.
como o sangue tem o plasma que tem água. E aí, esse gás carbônico, ele reage com a água e forma um ácido carbônico. Esse ácido carbônico, então, ele altera o pH do sangue, porque o sangue tem que ter pH 7, tem que ser pH neutro. Então, quando altera o pH, ele fica um pouco mais ácido e esse sangue vai circulando, né? Passa pelo bulbo. Quando passa pelo bulbo, ele aumenta a frequência respiratória. Quer dizer, ele aumenta a ventilação, a inspiração e a expiração. Por isso que quando a gente faz uma atividade física, por exemplo, você corre. Se você corre, você começa a produzir mais gás carbônico, porque você está gastando mais energia, né? Está produzindo mais respiração celular. Então, se você está produzindo mais gás carbônico, esse gás carbônico vai para o seu sangue, vai alterar o pH, e aí você vai precisar de mais oxigênio. Então, o bulbo, ele é sensível às alterações do pH do sangue e vai aumentando a ventilação pulmonar. Né? E é lógico que isso é toda hora. Por isso que tem como, por exemplo, você até controla a respiração. Só que chega um momento que você esquece de controlar a respiração e quem vai controlar isso é o bulbo. Ok. Bem, todo mundo entendeu isso? Posso passar? Professora, Pode falar. de que forma a eritropoetina age no bulbo? Você fala isso em que sentido? Porque ela não é a célula que detecta a ausência de oxigênio, então ela auxilia nesse processo, não? Sim, sim, sim. Mas a questão é que, então vou falar melhor. Posso falar para você que toda hora tem alteração do pH do sangue. Então, todo momento vai ter vários tipos de moléculas, dessas moléculas circulantes. Então, isso vai passar pelo bulbo e aí ele vai gerar um impulso nervoso. Então, na verdade, é como se ela fosse um estímulo para o bulbo funcionar. Então, é um estímulo para o bulbo mandar impulso nervoso, porque aí o bulbo ele é formado de neurônios, e aí vai gerar impulso nervoso para os nervos que saem do bulbo, que vão para os músculos intercostais, eu vou estar aqui no desenho, que vão para os músculos intercostais e para o diafragma. E aí que vai gerar, então, a contração e o relaxamento desses músculos, tendo, então, a inspiração e a expiração. Então, na verdade, é como se fosse um estímulo, uma sensibilização mesmo do bulbo. Porque o bulbo é sistema nervoso, então é formado por neurônios e vai gerar impulso nervoso. Entendeu? Então, ele é como se fosse uma captação da alteração do pH. Só uma pergunta, a eritropoetina é uma célula ou é um hormônio? É um hormônio, é uma molécula, né? É molécula, não é célula. E outra coisa também, ele vai estar, como é uma molécula, está circulante, né? E aí, por isso que, por exemplo, quando você levanta rápido, não tem aquela, a pessoa fica zonza, né? É porque essa molécula, ela determina, que ela recebe a informação, ela gera, não vou falar que ela recebe informação, de certa forma, né? Ela recebe menos oxigênio. Então, aí é como se estivesse faltando oxigênio no cérebro. E aí dá toda aquela sensação de tontura. Então, é por isso que ela está circulante, certo? E aí ela vai detectando o teor de oxigênio circulante. Oxigênio e gás carbônico. Ok, obrigada. Quem perguntou foi a Líbina? Sim. Ah, então tá certo. Então tá certo, Líbina. Professora, pode falar. As pessoas que têm anemia falciforme, elas têm um sangue mais ácido? Não, ela não tem um sangue mais ácido. Na verdade, ela tem menor transporte de oxigênio. Porque o gás carbônico, ele vai sendo transportado. Mas o que agrava mesmo é o transporte de oxigênio. Porque ela não vai ter, como a hemácia, ela é mal formada, né? Ela é em forma de foice, então não vai ter o transporte correto. Mas ela não vai ter... então, o que atrapalha a pessoa não é a acidez do pH, não. É a acidez do sangue, né? O pH alterado. O que atrapalha a pessoa é levar o oxigênio para dentro da célula. E outra coisa também é o acúmulo de células, porque essas células, elas acumulam em algumas regiões, nas articulações,
Isso pode gerar dor também no corpo da pessoa. Tá? Então é isso, atrapalha nesse transporte. Então isso o problema é o transporte, nem é o transporte de oxigênio, nem é o pH, porque o pH o bulbo ele resolve, né? O bulbo se alterar, ele aumenta a frequência respiratória. Mais alguma pergunta? Tá certo? Respondi a Entendi, pergunta? obrigada. Aham. Quem perguntou? A Karen? A Karen. Ah, então tá certo. São as perguntas, né? As pessoas fazem perguntas bem interessantes. Gosto das perguntas de vocês. Continue perguntando. Bem, aqui eu vou falar dos problemas do sistema respiratório, tá? Então, eu vou começar com enfisema pulmonar. Enfisema pulmonar é um problema sério aí, porque é a destruição dos alvéolos. Então, o alvéolo são saquinhos membranosos, tá? São saquinhos membranosos que vão fazer a hematose, né? Que a gente acabou de estudar. Só que a pessoa, quando tem enfisema pulmonar, esses saquinhos, eles são destruídos, eles são rompidos. Então, não vai ter a troca gasosa. Então, por isso que é o grande problema, né? Não tem troca gasosa, então o oxigênio entra pouco e gás carbônico sai pouco. E aí, pela questão do oxigênio mesmo, a pessoa tem pouca energia. Tem gente que tem enfisema pulmonar que ela não consegue comer, sabe? Esse movimento de pôr o garfo na boca já é um gasto de energia para a pessoa, porque ela não tem oxigênio suficiente para o corpo dela. Né? Vai subir uma escada, ela chega lá no final, ela quase morre, porque está faltando oxigênio, porque não tem a hematose. E o que leva geralmente a enfisema pulmonar? Ter enfisema pulmonar? Geralmente é cigarro, né? O fumo, né? Esse negócio de fumar, porque ele pode destruindo os alvéolos com o tempo. E também tem a questão de poluição, né? Poluição pode dar enfisema pulmonar, mas geralmente o principal problema é o cigarro, tá? Bem, outra coisa é o câncer do pulmão. O câncer do pulmão pode ser fator genético, mas geralmente é também cigarro, né? O fumo. E pode ter também questão de poluição, né? A pessoa respirou alguma coisa, dependendo do lugar onde ela vive, algum produto que pode gerar alteração na célula, pode gerar o câncer. E aí, o que acontece? Esse tumor, ele cresce, né? A célula sofre mitose, e aí sofre mitose descontroladamente, e aí pode ocupar o pulmão. Se ocupa parte do pulmão, a pessoa não consegue respirar, né? Perde o pulmão. Essas células, elas podem sair do pulmão e ir para outras partes do corpo, gerar a metástase. Então, tem vários problemas ligados ao câncer, né? Que ele não fica só retido ali no pulmão, ele pode ir para outras partes da pessoa. Por isso que a pessoa morre com câncer. Tá? Mas a principal causa, cigarro, né? Aqui, a rinite. A rinite é algo alérgico. Então, a pessoa tem alergia a alguma coisa, pode ser grão de pólen, poeira, mofo, um perfume, tá? Ela respirou. Quando ela respira, essas moléculas, por exemplo, vamos supor aqui, grãos de pólen. Os grãos de pólen entram aqui e, por ela ter alergia, tem um processo inflamatório, que é assim, os vasos sanguíneos dilatam. Quando o vaso sanguíneo dilata, entope o nariz na hora e começa a ter a produção de maior quantidade de muco, né, mucosa. E isso gera espirro e coriza, né, começa a sair muito catarro. Então, isso aí por quê? Porque a pessoa tem um processo alérgico, tá? Então, rinite geralmente é alérgico e entope as fossas nasais, porque o sistema imunológico vai combater aquela coisa lá que ela tem alergia. E aí começa a entupir, porque tem a vasodilatação dos vasos sanguíneos. Então, por isso que quando aplica aquele Sorine, Sinozal, sabe, aqueles remédios para desentupir nariz, o desentope, ele não melhora quase que instantaneamente, é porque aqueles remédios são vasoconstritores.
Então, o vaso sanguíneo está dilatado. Você põe o remédio, ele contrai. E aí desentope o nariz na mesma hora. Tá? Então, isso aí é alérgico. Então, a pessoa tem que cuidar da alergia para não dar a pessoa tem que cuidar da alergia para não dar a rinite. Tá? Bem, outro caso é a asma. Asma pode ser alérgico também, né? Pode ser alérgico. E o que acontece? Dá um processo inflamatório. Esse processo inflamatório é porque os bronquíolos, eles ficam todos cheios de secreção, de mucosa. Irrita a parede do bronquíolo, fica cheio de mucosa, e aí entope, e aí dá falta de ar. Então, o normal é o quê? Ele está limpo, né? Não ter processo inflamatório, não ter secreção. E aí, quando ele está nesse processo inflamatório, tampa, e aí dá falta de ar, por quê? Porque é brônquio, bronquíolo, alvéolo. Né? Então, precisa de passar pelo bronquíolo para chegar no alvéolo o oxigênio, né? Ter a troca gasosa. Então, por isso que dá falta de ar, dá inflamação dos bronquíolos. E essa bombinha aí, ela é o quê? Ela é a adrenalina. A adrenalina, ela é um hormônio que ela é uma proteína, uma de proteína que faz a vasodilatação. Então, quando aplica a bombinha, na hora, então, só que é lógico que é gasoso, né? Não é líquido, joga e aí dilata os brônquios na hora. Então, por isso que a pessoa, ela melhora, né? Automaticamente. Bem, Professora, pode falar. A ação do Covid se assemelha à asma? Na verdade, a ação do Covid, ela assemelha a uma pneumonia. Mas é uma pneumonia por quê? Porque ele atinge o alvéolo já. Ele pode atingir os bronquíolos, mas a ação do Covid é no alvéolo. Então, os alvéolos, que é onde tem a troca gasosa, eles ficam dilatados, os vasos sanguíneos, porque o alvéolo está aqui, os vasos sanguíneos estão ao redor do alvéolo. Aí, esses vasos sanguíneos que estão ao redor do alvéolo, eles incham. E aí, incham, eu quero falar assim, eles dilatam. Então, eles ficam todos dilatados, e aí o líquido que está dentro do sangue, né, o sangue, ele entra dentro do alvéolo, então ele fica para aqui, é onde tem que ser ar, fica líquido. E aí a pessoa tem falta de ar. Então, por isso que parece que a pessoa está afogando. Mas por quê? Porque está cheio de líquido dentro do alvéolo. Certo? E então, aí, a utilização da bombinha não seria eficaz por esse motivo? Não seria eficaz. Não seria. E aí tem várias complicações aí do Covid, né? Porque cada dia aparece mais coisas que as pessoas descobrem. Né? E falaram também que tem pessoas que quando tem o Covid, às vezes não tem falta de ar. Mas como o vírus, ele interfere no alvéolo, na troca gasosa, tem gente que tem diminuição do oxigênio no sangue. E aí, quando chega lá no hospital, por exemplo, ela vai diminuindo o sangue, né? Vai diminuindo o oxigênio no sangue. Aí chega um momento que ela fica muito mal. Aí que ela vai para o hospital. Aí você já viu que tem gente que morre, eu falar assim, gente que nem ficou internado lá já morre, é porque baixou muito o teor de oxigênio no sangue. Aí tem uns pesquisadores aí que falam que para usar um aparelho, quando a pessoa descobre que está com Covid, é para pôr um aparelho no dedo para ver o teor de oxigênio no sangue. Aí, dependendo, se diminuir muito o oxigênio, já tem que ir para o hospital e ficar internado. Então, assim, tem várias pesquisas, sabe? E aí, essa que eu estou te falando aí é a última coisa que eu vi na BBC. Tá? Bem, vamos lá. Professora. Pode falar. Eu não sei se a senhora vai saber me responder, mas eu vi também na BBC que um dos novos sintomas é a falta de olfato e a falta de paladar. Como que a ausência de oxigênio está relacionada a esses sintomas? É porque vai ter falta de oxigênio no cérebro, nas partes que estão relacionadas ao paladar e ao olfato. Então, se falta oxigênio nessas regiões, os neurônios, né, aquela região não funciona corretamente. É isso que acontece. Por isso que falam que tem infectologistas que falam que dá problema neurológico. Mas o problema neurológico é pela falta do oxigênio no cérebro. Teve um caso aí eu vou falar isso assim, né?
falando, né? Daquele seu Valdemar, sabe aquele cara lá da TV Anguera? Ele ficou 31 dias na UTI. Aí chegou um ponto que ele parou de ter movimentos membros. Aí o que acontece? É porque com a falta de oxigênio, como ele entrou em coma, chegou a entrar em coma. Pela falta de oxigênio, então paralisou até os membros. Então, a saber como age no corpo de uma pessoa. Pode dar em nada, pode dar só ser assintomático, né, como já te falei. Pode dar sintomas clássicos, que é a febre, a falta de ar, a coriza, né, espirro, a tosse. Ou pode dar problemas muito sérios, porque chega ao pulmão, tem a falta de oxigênio e pode gerar os problemas neurológicos. Entendeu? Oi, Karen? A Karen perguntou? Aham, entendi sim. É porque o microfone estava desligado e eu respondi, eu não vi que estava desligado. Ah, tá. Mas você entendeu? Agora, tem que ver por que ele tem essa afinidade só com essas regiões, né? Porque geralmente, por que é só o olfato e o paladar? Isso aí não se sabe. Por que é só nessas regiões que afeta tão rápido a falta de oxigênio? Sabe? Isso aí tem que pesquisar. Então, tem muita coisa para pesquisar. Porque esse vírus ele foi descoberto dezembro, né? Novembro, dezembro do ano passado. Então tá muito recente. Mas já se sabe muita coisa, né? Eu acho, assim. Já sabe muita coisa. Mas vamos lá. Olha, então continuando. A bronquite também é um fator de inflamação, só que vai ser nos brônquios, bronquíolos. Não chega. Aí o que acontece? Para ser asma, ter um problema asmático, que é a falta de ar, tem geralmente uma bronquite. Então, tem uma inflamação nos brônquios, nos bronquíolos, e aí vai gerar a asma, tá? Então, por isso fala bronquite asmática. É porque teve uma inflamação nos bronquíolos, aí essa inflamação entupiu os bronquíolos, e aí gerou, então, a asma, tá? Então, geralmente está conectado, bronquite asmática. E aqui a sinusite. E a sinusite é o quê? Sinusite é a inflamação dos ossos pneumáticos que nós temos na face. É porque esses ossos aqui, né, esses ossos da testa, né, são ocos. Né? Por que tem que ser oco? Porque se ele fosse maciço, a gente não teria como ficar com essa posição, aguentar a nossa cabeça, né? Então, por isso que, através da evolução, aqui é oco. E aí, o que acontece? Pode ter aí acúmulo de secreção, pode ter bactérias que entram aí e vão fazer uma inflamação. Essa inflamação gera sinusite, por isso que dá muita dor, dá dor de cabeça, dá febre, pode dar falta de ar, né? Então, dá problemas porque é uma inflamação, por isso tem que tomar muito antibiótico, tem gente que faz cirurgia para tirar a inflamação, a secreção, tá? Então, é isso. Então, a sinusite é uma inflamação nos ossos pneumáticos da face. Beleza? E outra coisa, geralmente tem um período, né? Um período do ano que ataca a sinusite. Por quê? Porque ou é muito seco, ou é aquele período seco que chove. Então, a pessoa fica um tempo quente, depois fica um tempo frio, abaixa a imunidade, e aí a bactéria, ela aumenta a infecção, né, a inflamação dentro dos ossos. Ok? Alguma pergunta? Porque eu vou agora compartilhar uma outra coisa. Que é isso aqui, que é o sistema cardiovascular, tá? O sistema cardiovascular é o nosso próximo sistema, tá? Aí eu vou ver se eu organizo a questão dos exercícios, para a gente fazer os exercícios juntos aí nas próximas aulas, tá? Mas eu quero começar a falar aí, então eu já falei do sistema digestório, sistema respiratório, sistema cardiovascular, e aí a gente vai falar, aí depois eu vou fazer os exercícios com vocês, tá? Então vamos lá. Sistema cardiovascular, como já fala, cardio é coração, vascular são os vasos sanguíneos.
Aí qual que é a função do sistema cardiovascular? A função é bombear o sangue, né? Transportar o sangue, mas o que tem no sangue? Então, ele vai transportar moléculas que vêm da digestão, como glicose, aminoácido, ácido graxo, glicerol. Ácido graxo e glicerol é da gordura, né? Nucleotídeos, que vêm do RNA, do DNA, sais minerais, vitaminas, água, tem o transporte de anticorpos, proteínas, por exemplo, tem o fibrinogênio, que é uma proteína que está relacionada à coagulação sanguínea, então está circulante, né? Os gases respiratórios, oxigênio, gás carbônico, tem os hormônios, então, na verdade, tem muitas outras substâncias. Eu coloquei aí as principais. Então, o que acontece? O sistema cardiovascular, ele vai transportar todas as substâncias que são essenciais para o nosso corpo, para as nossas células. Então, por isso que ele é a junção de todos os sistemas. Faltou falar aí, por exemplo, das excreções, né? Porque através do sangue tem o transporte também de ureia, ácido úrico, amônia, que são as secreções, que vão ser transportados até os rins, né? Para ter eliminação em forma de urina. Então, tem várias substâncias que são transportadas através desse sangue. E então, a gente precisa do coração para bombear esse sangue, e nós precisamos disso, né, desse coração, precisamos dos vasos sanguíneos, porque o sangue só é transportado dentro de vasos sanguíneos, ok? Se ele sair do vaso sanguíneo, está errado, não consegue chegar em todas as partes do corpo, que é o caso do AVC, é o caso do infarto, pode dar também um acidente vascular em qualquer parte do corpo, não é somente no cérebro. O cérebro, porque geralmente é fatal, né? Eu vou falar que é fatal, mas é muito é um prejuízo muito grande, né? Ter um AVC. Mas pode ter também outros derrames, né? Outros acidentes vasculares em várias partes, porque pode ter rompimento de vasos sanguíneos em várias partes do corpo, tá? Aí o nosso sistema cardiovascular é composto por coração, os vasos sanguíneos, que é artérias, veias capilares. Tem também as arteríolas, as vênulas, tá? Que são as artérias mais finas. As vênulas são as veias mais finas, né? E tem o sangue, ok? Bem, então eu vou mostrar para você agora um videozinho, ok? Esse vídeo mostrando o bombeamento do sangue ao coração. Ali o sangue, o que é azul, você sabe que é representação, né? Então aqui, ó, essa parte aqui é o lado direito, esse aqui é o lado esquerdo, tá? O lado direito bombeia sangue venoso, lógico que não é, né, nosso sangue não é azul, né? Tem uma diferença de cor, isso aí é real, tá? No tom do vermelho. O nosso sangue, quando está cheio de oxigênio, que é o sangue arterial, ele é mais vermelho, um vermelho vivo. E quando o sangue tem mais gás carbônico, que é o caso do sangue venoso, ele vai ser mais cor vinho, tá? Uma cor mais fechada, um vermelho mais fechado. Você pode ver quando você tira sangue. Quando você tira sangue, você vê que o sangue é bem escuro. Aquele sangue que você tirou foi de veia, tá? É sangue venoso, né? E o sangue arterial é o sangue mais vivo, um sangue mais vermelho, mais claro, porque está cheio de oxigênio. Outra coisa importante é mostrar aqui que tem as válvulas, tá? O átrio é aqui, fica em cima, os átrios ficam em cima. Isso aqui é a visualização dos ventrículos e tem as válvulas entre o átrio e o ventrículo, tá? Tem a válvula entre o átrio e o ventrículo, ok? Então vamos lá, então vou passar aqui de novo. Mostrando a conexão das artérias e veias. Certo? Olha só como é interessante. Aqui está mostrando as principais veias e artérias. Deixa eu ver aqui. Vou parar aqui. Olha aqui. Olha, para você ver tanto que é interessante. Aqui está passando a artéria aorta e aqui é a veia cava, tá?
Então, você vê que são do mesmo calibre, né? São bem espessas, mas a passagem de sangue é diferente, né?